Armando Longatti 51, Jardim São Vicente, Piracicaba, Estado de São Paulo, em lugar acessível a qualquer pessoa, de portas abertas, perante o celebrante pastor Ismael Vicente da Silva e na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, após haverem afirmado o propósito de se casarem de livre e espontânea vontade, receberam-se em matrimônio pelo regime da separação obrigatória de bens os nubentes Sérgio Ricardo Rodrigues da Silva Júnior e Andressa Cristina Aversa. Ele é de nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profissão açougueiro, de 27 anos de idade, nascido em Piracicaba, registrado no registro civil das pessoas naturais de Piracicaba, filho de Sérgio Rodrigues da Silva, brasileiro, açougueiro, natural de Goiânia, Pernambuco, nascido aos 22 de 9 de 1970, e de Lucimara Barbosa Rodrigues da Silva, brasileira do lar natural de Piracicaba, São Paulo, residentes e domiciliados nesta cidade. Ela é portadora do CPF 318-595-892/55, de nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, de 34 anos de idade, nascida em Piracicaba, residente domiciliada no mesmo endereço supraqualificado neste subdistrito, e filha de José Henrique Aversa, brasileiro motorista natural de Piracicaba, nascido aos 1/1/63, e de Maria Ivone Costa Cima Versa, brasileira, atendente natural de Piracicaba, São Paulo, nascida aos 25/1/67, residentes e domiciliados nesta cidade. A contraente é divorciada de Rafael Soares Pérez por sentença do juízo de direito da SUGESC, local datado de 11/9/2018, cujo matrimônio foi realizado nesse subdistrito. O regime adotado é o de separação obrigatória de bens, nos termos do parágrafo único do artigo 1523, inciso 2º do Código Civil Brasileiro. A contraente, Andressa Cristina Aversa, em virtude do casamento, passou a assinar Andressa Cristina Aversa Rodrigues. O contraente continua a assinar o mesmo nome, Sérgio Ricardo Rodrigues Júnior. O casamento foi celebrado segundo o rito evangélico nos termos da Lei dos Registros Públicos, número 6.015, de 31/12/1973, mediante a apresentação da certidão de habilitação do cartório de registro civil do primeiro subdistrito da sede de Piracicaba. Testemunharam no presente ato Sérgio Ricardo Rodrigues da Silva e Maria Ivone Costa Cima Rodrigues. Do que lavrei este auto que lido e achado, conforme vai devidamente assinado por mim, celebrante, pelos cônjuges e testemunhas, Sérgio Rodrigues da Silva e Andressa Cristina Aversa Rodrigues. Como juiz de paz honorífico, eu vos declaro casados em nome da lei. Isso vale uma salva de palmas para ele. Muito bem, nós não queremos nos delongar muito para não cansá-los, mas nós precisamos cumprir agora a segunda parte desta celebração, que é a cerimônia religiosa. Prometo ser breve, mas gostaria que vocês acompanhassem essas reflexões com bastante atenção e respeito à palavra de Deus. Livro de Provérbios, capítulo de número 30 e o versículo de número 18 e 19 nos diz assim: há 3 coisas que me maravilham e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como escolhida do seu coração. Algumas versões dizem com a eleita do seu coração, com a mulher da sua vida. O casamento, do hebraico kiddushim, significa
consagração. Vocês se casaram legalmente, conforme a habilitação expedida pelo magistrado civil, dizendo que não há nenhum impedimento, e celebrado por mim, que com qualquer outra informação fora do termo é de minha inteira responsabilidade. Mas quero também salientar que neste momento vocês não estão apenas cumprindo um dever cívico, mas um dever cristão, o dever de se apresentar diante de Deus através do Kiddushim, através da consagração um para com o outro, confirmando isso com o aliar, que é a aliança, mais do que uma aliança de metal e de ouro, uma aliança de sangue, uma aliança de vidas, de integridade, de entrega e de cumplicidade. Muito bem, o texto que nós lemos é um poema, um enigma de Agur. E quem foi Agur? Agur foi um grande sábio e poeta da corte de Salomão. Salomão escreveu os 29 primeiros capítulos de Provérbios. Agur escreveu o capítulo 30, Lemuel escreveu o capítulo de número 31. Agur tinha um estilo literário muito peculiar. Ele sempre o fazia através de enigmas, e no capítulo 30 nós encontramos 5 enigmas, e desses 5 enigmas há um que foi escrito por Agur, a pedido de Ucal e de Itiel, que é namorado que estava de uma determinada pessoa, pede conselhos ao pai de Agur, que entra em contato com o sábio filho e poeta, e este, que era entendido em todas as letras e sentimentos, um homem com propriedades sensitivas, que denota uma grande admiração pelo caminho da existência humana. Ele o compara com a beleza da trajetória e dos rumos, das rotas, e faz uma analogia usando de 3 ações, usando esses 3 elementos. O primeiro elemento é o voo da águia no céu. O segundo é da cobra na penha. O terceiro, do navio no meio do mar. Penso que quando Agur fez essa comparação, ele queria que nós entendêssemos o caminhar de 2 seres, de 2 pessoas que se encontram pelo caminho da vida, que juntos, apesar das vicissitudes da vida, formam uma simbiose perfeita de cumplicidade e de harmonia, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os entrelaços, apesar de todas as agruras que possam acontecer na vida do casal. Mas vocês escolheram-se, vieram por caminhos diferentes, cada qual com a sua individualidade, e se encontram fundindo-se em um único caminho. É o contrário da bifurcação. Na bifurcação você vai por um único caminho e se divide em 2. Na convergência vocês vêm por caminhos diferentes, famílias com hábitos diferentes, com fé diferente, com costumes diferentes, uma educação diferente, mas vocês se escolheram, uniram-se para seguirem um único caminho. Rabbi Tarragoni dizia que amar não é apenas olhar um para o outro, mas ambos olharem na mesma direção. E vocês escolheram andar por este caminho. E então, quando Agur usa dessas 3 ações, desses 3 elementos, ele nos chama a atenção primeiro para o voo da águia. O que a águia nos ensina em relação ao casamento? A águia da família dos falcões, uma ave pesada, grande, que mede 1,5 metros de comprimento por 3 metros de uma ponta a outra da asa. Não obstante, ela consegue subir nas maiores alturas e voa a 3.000 metros de altitude. E o interessante é que a águia, apesar do peso, apesar dos vendavais, apesar da tempestade, ela consegue planar. Ela plana em pleno voo. É a única ave que consegue atravessar um oceano. Qualquer ave, se parar de bater as asas, ela cai. A águia, ela voa horas e até dias em círculo ou uma trajetória reta,
ela consegue voar, ela consegue descansar em pleno voo. Acredite, ela consegue dormir em pleno voo. E é por isso que o profeta Isaías faz uma analogia da nossa fé em Deus, comparando com a águia, que aqueles que confiam no Senhor serão como águia, correrão e não se cansarão, voarão e não se fatigarão. E assim deve ser o casamento, Sérgio e Andressa. Apesar das tempestades, das alturas, dos obstáculos, das nuvens carregadas, vocês vão ter que passar por cima delas, assim como a águia. As outras aves correm para baixo, elas voam para baixo, elas vão para a cumieira, elas vão para os telhados, elas vão para as árvores. A águia não, a águia passa por cima das nuvens. Agora o importante é que vocês passem de toda essa experiência, seja ela doce ou amarga, o casamento de vocês seja um lugar de refrigério, um lugar de descanso, um lugar de paz. Ainda tem todos os problemas sobrecarregando, estressando lá do trabalho e do serviço, mas no casamento, um e o outro devem ser como a águia, devem planear em pleno voo, desafiar a lei da gravidade, a lei da física, e continuar na sua rota, na sua trajetória, voando, mas sem se cansar, sem se fatigar, sem se estressar. Infelizmente, é o que nós temos ouvido muito de casais que hoje vivem um casamento fracassado. Eu estou cansada, eu já estou fatigada, eu já não aguento mais. É porque não tem a característica da águia. Sem contar que a águia a 3.000 metros de altura consegue enxergar uma minhoca na terra. Isto fala da visão. Vocês têm que ter visão, têm que enxergar longe. Vocês hoje só estão começando a construir uma vida, e daqui para frente vocês têm um mundo para ser conquistado. Esqueça o passado, vira a página, reescreva a sua história e faça do sonho de vocês um sonho lindo, tão lindo ao ponto de morrer por eles. Até porque quem não é capaz de morrer por um sonho, já dizia o grande poeta Rui Barbosa, por este sonho não é capaz de viver. Então sejam como a águia. Lembre-se que o pico dela fala do poder das nossas palavras. Poder das nossas palavras. Sérgio, as palavras têm poder. Andressa, a Bíblia diz que a vida e a morte está na ponta da língua. Cuidado com aquilo que vocês falam. É muito natural que um casal, por qualquer coisinha, briga, entra em conflito, e a primeira coisa que é truncada é a comunicação, é o diálogo. Param de conversar. Me lembro um fato que ocorreu uma certa vez, um casal que por uma bobagem qualquer cortou a comunicação e foram até o Mato Grosso sem se falar, e voltaram na viagem sem se falar. E as crianças, claro, do banco de trás, percebendo tudo aquilo, ficavam atônitas, admiradas, porque o pai não está falando com a mãe. E o pai, achando aquilo meio chato, resolve quebrar o gelo. E quando passaram na frente de uma fazenda, viu lá uma vaca e uma meia dúzia de porcos, e só para quebrar o gelo perguntou assim para a mulher: são seus parentes? Ela calmamente vira para ele e diz: sim, querido, cunhados e sogra. Veja que ponto chega uma comunicação truncada. As palavras machucam, as palavras ferem, mais do que espada, mais do que faca, mais do que espinho. Cuidado com o poder das palavras. Lembre-se que as unhas da águia falam do poder de conquista. Sérgio, você vai conquistar muito. Você vai conquistar seus sonhos, seus propósitos, os seus objetivos, e vocês vão formar uma família realmente feliz e realizada. Vocês têm como referencial de vida os seus pais. Sigam os seus exemplos e sejam pessoas felizes. Não se esqueçam que a águia, quando tudo parece perdido, quando ela pensa que vai morrer, depois de 40 anos, ela passa pelo processo da renovação e vive mais 40. Oxalá que vocês completem 80 anos de casado, começando por hoje, e vocês possam ser felizes. O segundo elemento, a segunda ação que Agur usa
é o caminho da cobra na penha. Por que ele usa a figura de uma cobra? Porque a cobra, quando ela caminha na areia, quando ela caminha na grama, ela deixa rastro. Mas quando ela é sutil e usa de prudência, o que a cobra faz? Ela anda no meio das pedras. E no meio das pedras, ela tem uma característica peculiar. Ela consegue sinuosamente se desviar de obstáculos numa velocidade incrível. E faz o seu ninho debaixo das rochas. E fica escondido e protege a sua cria dos predadores, dos gaviões. Assim deve ser o casamento de vocês. Não pode deixar rastro para o inimigo. Quem caminha na rocha, que é Jesus Cristo, não deixa rastro para o diabo, para o fofoqueiro, para o linguarudo falarem mal da vida de vocês. Sejam exemplos um para o outro. Terceiro, eu quero lembrar que a cobra, ela tem um buraquinho entre os dois olhos e a boca chamado fosseta loreal. E essa fosseta loreal emana um raio que ela percebe o perigo, a aproximação do perigo a 1,5 metro de distância. Isso faz com que ela mire a presa e fuja do inimigo. Esse discernimento, essa sabedoria, quem vos dá é o Espírito Santo, para que vocês sejam prudentes diante das situações adversas. Por isso Jesus disse, nos lembra: sede simples como a pomba, mas sejam prudentes como a serpente. Se a águia nos fala de superação, se a cobra da penha nos fala de prudência, o navio no meio do mar nos fala da rota, da direção e da dependência do alto. O navio naquela época não tinha bússola, não tinha computador, não tinha satélites, não tinha motor. Ele dependia do quê? Içavam as velas e dependia do vento para serem impulsionados para frente. Eles dependiam do timão para poderem fazer as curvas, de uma carta marítima para poderem chegar ao destino certo. Mas fundamentalmente eles precisavam que os marinheiros, à direita e à esquerda, remassem na mesma direção, na mesma harmonia. E assim deve ser a vida do casamento. É o que Aguro está lembrando. Se você for como um navio no meio do mar, você deve remar juntos, na mesma direção, no mesmo propósito, um comunicando com o outro. A Bíblia diz que aquilo que é confirmado na terra entre duas pessoas é confirmado no céu. Isto fala de união. Eles dependiam, para poder se orientar, da posição das estrelas. Isso nos lembra que na nossa vida de sabedoria e graça, nós temos que aprender sempre a buscar respostas em Deus e dependermos dele para chegar aos nossos objetivos e aos nossos propósitos. Pois bem, esses 3 elementos representam o caminhar de uma existência. E diante disso, Sérgio e Andressa, eu quero dizer o seguinte: Sérgio, seu nome significa protetor, e é isso que a Andressa espera de você, que você seja protetor. Enfrente, lute, mate um leão por dia, mas não abra mão da eleita do seu coração. Andressa, seu nome significa bela e dócil, e é isso que o Sérgio espera de você. Sempre uma mulher bela, fala fisicamente, e dócil, fala interiormente. O casal, já dizia alguém, melhor do que namorar para casar
deve ser casar para namorar. Então não perca esse encanto, não perca essa beleza. Sérgio, não perca o romantismo, não deixe que a rotina do casamento vos destrua. Andressa, pelo amor de Deus, quando o Sérgio chegar em casa, não espere ele de bermudão até o joelho e com a camisetona política com a cara da Dilma. Ele não vai aguentar. Ele quer ver aquela mulher bela, linda, romântica. Arrume-se, faça como os árabes, as judias. Elas se enfeitam, colocam joias, botam roupa nova. Sabe para quê? Não é para sair para a rua, porque quando eles saem para a rua diz que eles estão fazendo exposição da figura. Os homens crescem o olho. É para esperar o marido dentro de casa. Olha que lindo isso. A mulher se preparar para o marido, e o marido de igual forma tem que chegar em casa romântico, apaixonado, morrendo de vontade de encontrá-la. Vós, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E lembrem-se que apesar de tudo, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. A Bíblia diz lá em Coríntios 13, que as profecias se acabarão, que os dons se acabarão, que as línguas se acabarão, mas o amor permanece para sempre. E é por isso que Salomão fala lá em Cantares: sela-me com o selo do teu coração e o selo do teu braço, porque mais forte do que a morte é o amor, e mais duro do que a sepultura é os ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, são labaredas do Senhor, é fogo. Esse fogo do amor, essa chama da paixão, ela não pode morrer jamais. E é por isso que no versículo 8 ele continua dizendo: as muitas águas não poderiam apagar o que? A chama, a brasa que tem que estar acesa, e nem os rios afogá-lo. E ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, ou seja, como um navio no meio do mar, ele não negocia com os piratas da luxúria, da sensualidade, do amor. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a rejeitaria. Sérgio, a Bíblia diz que aquele que achou uma mulher, achou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor, pois ela é mais valiosa do que os rubis, do que as joias preciosas. Que isso seja um bênção na vida de vocês. Então eu gostaria de selar este momento com as alianças que vocês trouxeram, para que façamos a troca. Por favor, podem entrar as alianças. Eu vou pedir que vocês coloquem-se de frente um para o outro. O que é isso aí? Homens de preto? Está bem protegida, viu, Andressa? Alianças, olha o que está escrito aqui: segurança das alianças. Gente, aliança é esse material nobre em forma circular, que significa a infinitude dos sentimentos e do amor. De ouro puro, significando que dentro da relação do matrimônio não pode haver misticismo, não pode haver mistura, não pode haver conflito. Mas eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Eu vou fazer aqui uma dinâmica e eu vou pedir que as madrinhas se colocassem de pé agora, e que o salão, os convidados também se colocassem de pé, por favor. Vamos fazer juntos. Eu convido vocês a fazermos juntos. Vamos fazer aqui algo para a gente poder entender aqui um mistério. Preste atenção. Isso aqui é o polegar. O polegar significa os nossos pais, ok? Nossos pais. O dedo indicador
significa nossos irmãos. O dedo médio significa a nossa individualidade. O dedo anelar, que as pessoas falam anular, mas não é. Anular é você rasurar um contrato. É anelar, significa desejar afetuosamente para si. É anelar, significa o nosso cônjuge. Aí você já começou a entender por que a gente usa a aliança nesse dedo. Segundo os chineses, porque os pontos vitais estão ligados ao coração, ao sentimento. E o mindinho representa os nossos filhos. Agora eu quero que vocês façam assim, ó, com o cotovelo afastado do corpo. Coloca um dedo contra o outro. Pega o dedo médio que representa vocês, e curva ele para dentro. Dedo médio, curva ele para dentro. Isso. Conseguiram todo mundo aí? Conseguiram? Agora façam assim com o polegar. Afaste o polegar. Afastou? Isso significa o seguinte: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Os filhos crescem, conhecem outras pessoas, e um dia vão embora de casa. Agora façam assim com o indicador. Separe ele. Separou? Pois bem, significa que seus irmãos serão seus irmãos íntimos, chegados, para compartilhar seus sonhos e alegrias enquanto forem solteiros. Depois de casados, eles não têm que ficar dando palpite, porque é a sua vida, é o seu casamento, são vocês, e eles também um dia vão se casar, e vai dar sossego também. Agora façam assim com o dedinho, separa o dedinho. É o mindinho, são as nossas crianças, são os nossos filhos. Filho não pode atrapalhar a felicidade do pai e da mãe. Filho tem que começar a aprender desde cedo a posição deles e o lugar deles, porque um dia eles também vão crescer, e por mais ciúmes que a mãe tem, o pai tem, principalmente a mãe, que é mais ciumenta. Por mais ciúmes que a mãe tenha, os filhos vão crescer, vão conhecer uma jovem e vão embora de casa, e a menina também. Agora tente afastar o dedo anelar um do outro. Tente afastar. Força! Vamos, gente! Parece que dá a impressão que está todo mundo hipnotizado, não consegue se afastar. Assim tem que ser a união de vocês. Tem que ser única, firme, sincera, indivisível, inseparável. É isso que as alianças ensinam para vocês. Dê uma salva de palmas para os noivos. Você repete comigo as palavras, tá? Você vai repetir comigo as palavras. Andressa, eu, Sérgio, recebo você como única e legítima esposa e prometo ser fiel todos os dias da minha vida, proteger, amá-la, respeitá-la, ser leal até que a morte nos separe. Receba esta aliança como prova do meu amor. Sérgio, por onde quer que tu fores, eu irei. Aonde passares a noite, comigo passarei. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Eu te recebo como meu único e legítimo esposo. Eu prometo ser fiel, leal, companheira, sincera
os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Receba essa bênção conforme meu amor indivisível por você. Os que estão de pé podem se assentar. Por um momento nós já estamos encerrando. Antes, porém, de encerrar, eu vou pedir para que se ajoelhem, para que nós possamos consagrar essas alianças. Por gentileza, Sérgio e Andressa, ajoelhem-se diante do altar. Vocês estão diante do Senhor e eu quero abençoá-los. Como símbolo da palavra de Deus, eu gostaria que vocês colocassem a mão. Andressa com a mão da aliança, Andressa, a mão da aliança. O Sérgio em cima da mão da Andressa. Coloque de forma que apareça a aliança dela. Vou pedir para que façam uma foto aqui, Deus. Isso, em cima, continue com a mão em cima. Feche os olhos por um instante. Amantíssimo Deus e soberano Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu consagro, Senhor, a vida do Sérgio e da Andressa, para que eles se recebam mutuamente como marido e mulher. Pai, tu que celebraste o primeiro casamento no jardim do Éden e fez da costela de Adão uma esposa para ele, disse: não é bom que o homem esteja só. Que eles possam crescer, se multiplicar, Senhor, e que desta união nasçam seus filhos, cumprindo-se a promessa de se tornarem uma só carne, com o DNA e o sangue de ambos. Deus, consagra esta união em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se colocar de pé. Sérgio, essa areia representa o homem. É a cor azul, é a cor do homem, da masculinidade, da proteção, do carinho, da segurança que você deve passar para a sua esposa. Vou pedir que você segure essa taça, por favor. Andressa, esse é o branco, representa